Boa noite, tudo bem? Estamos voltando. Não estava conseguindo chamar a Nani, a gente já falou aqui. Bem-vindos à primeira live de 2023. Estou muito feliz de retomar esse projeto com mulheres inspiradoras. Foi muito maravilhoso ter feito naquele outro momento que nós fizemos com mulheres maravilhosas. E agora a gente vai retomar. Estou conhecendo muita mulher inspiradora nesse meu caminhar aí de autoconhecimento, de pesquisa, de estudos sobre o sistêmico, sobre espiritualidade, religiosidade. Está sendo muito maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos. O Vinícius, o Sidney, Matheus, Tina, a Nani, a Vanessa. Hoje a gente vai fazer uma live com a Nani, uma história muito inspiradora, que fez uma mudança de carreira aí bem importante e tá num caminhar bem bonito. Vou chamar ela aqui pra gente conversar, pra ela dividir um pouquinho. Chamei, Nani. Vamos ver se a gente vai entrar. Olá! Sem combinar, estamos com a mesma cor de roupa. Que coisa boa! Na hora que eu te vi, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, olha, estamos na paleta. Bem conectadas, que coisa boa. Isso é um Bem, ótimo sinal, né? com certeza, com certeza. Tô feliz de Ai, estar aqui, eu Ana. também. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado, viu? Tô achando tão bonito o seu movimento no Insta, as suas lives, os seus posts, tão inspirador e tá me ajudando bastante aí nessa parte. Mas antes da gente começar nessa parte, a gente vai falar antes do começo, porque o que eu quero saber de você? Como foi a sua caminhada, sabe, Nani? Como você chegou hoje, como você tá? Mas tem uma história por trás disso, né? E essa história pode inspirar muitas mulheres aí que estão na dúvida, ou sem saber, ou estão tristes, chateadas, como estão. Então, com certeza, eu acho que vai dar para você contar para a gente aí a sua história, para a gente se inspirar. Ai, como é bom a gente se conectar com aquilo que faz sentido, né, pra gente. É muito bom. E essa semana vem sendo assim uma semana que eu venho tendo bastante contato, sabe, com isso, revivendo, relembrando algumas coisas, sabe? E realmente eu vejo que é isso mesmo que traz força para nós mesmos, né, e também para aqueles que estão perto da gente. Então é muito bom. Obrigada, né, pelo convite. E pela oportunidade também de estar compartilhando aqui um pouquinho, né, sobre a minha história e tudo mais. Então, assim, né, vou compartilhar um pouquinho com relação à minha história de peso, né, porque acredito que é isso aí que vai contribuir e tudo mais. Você, só uma coisa, antes você não trabalhava com isso, né? Você era de uma outra área. Isso, eu não trabalhava com isso. Eu sou contadora de formação. Trabalhei por 10 anos com contabilidade, né? Na época da faculdade foi a época que eu mais engordei, né? Era na época da minha vida que era mais corrida, era essa época da minha vida que eu tinha menos tempo assim, então fazia as coisas, né, muito correndo, muita tensão, muito nervoso, muita responsabilidade, preocupação. Então foi aí essa época que eu mais engordei. E eu fiz, né, a transição de carreira junto com o meu próprio resultado, né? Porque eu comecei a ver na área contábil que eu não ia conseguir ter aquilo que eu gostaria, que era a independência financeira, a liberdade financeira, e muito mais que isso. Depois eu fui entender que o que eu buscava era um estilo de vida saudável. E não só saudável no aspecto alimentar e na parte de atividade física, mas como um todo, sabe? Ter assim, ter uma vida gostosa de viver. Eu percebi que trabalhando na área contábil isso não seria possível. Eu ter esse estilo de vida é um estilo de vida
gostoso, leve, confortável e saudável, sabe? Então, eu fiz assim, né, essa projeção para o futuro e eu vi que isso não seria possível trabalhando com a contabilidade, que é uma área estressante, né? Eu fiz ali uma projeção das pessoas que trabalhavam há 20, 30 anos, né? Como estavam essas pessoas fisicamente, emocionalmente, financeiramente. E não era coerente com aquilo que eu desejava. Não era coerente. Eu acho que no fundo, Ana, eu tinha uma certeza de que a vida era mais, sabe? Não tem aquele Sim, meme, ah, a vida não pode só pagar boleto e sim, tentar emagrecer. Não tem um meme que é assim? sei. Então, eu acho que no fundo, assim, sabe, do meu coração, no fundo da minha alma, eu acho que eu já tinha essa certeza, tipo, que a vida era mais do que isso. Só que eu não sabia qual que era esse caminho, né? E eu não vim de uma família empreendedora. Eu vim de uma família simples, eu venho de uma família humilde. Então, é uma família que, assim, é, trabalha para pagar as contas, para viver, para sobreviver, para, né, não desfruta muito daquilo que eu acredito que a vida de verdade tem para nos proporcionar, Sim. sabe? E aí eu me vi assim inconformada. Essa inconformação, ela começou com o meu peso, com o meu corpo, com a minha saúde, sabe? Eu naquela época eu me achava nova e já estava começando a ficar com a minha saúde comprometida. Hum, Então eu olhei para frente, né? Eu falei, se com 20 e poucos anos eu tô assim, como que eu vou estar, né? Daqui sim. 10 anos, 20 anos, 30 anos, porque de uma forma natural, a tendência não é melhorar, né? Sim. A É. tendência não é melhorar. Então, assim, quando eu fiz essa projeção, eu falei, eu tenho que mudar essa realidade, eu tenho que mudar. E aí eu comecei a buscar me conhecer, mudar a forma de pensar e comecei a entender realmente sobre a alimentação, sobre a parte de mentalidade. E aí eu consegui emagrecer. Hum. Junto com isso, eu vi a possibilidade de trabalhar ajudando outras mulheres a conseguirem aquilo, porque isso fez muito bem para mim. E Então, foi eu na vi, mesma hora? Você emagreceu e já pensou que já poderia começar a trabalhar com isso? Como que foi? foi aproximadamente uns 8 meses, mais ou menos, Hum, que eu fiquei. que legal. Foi uns 8 meses, é. Eu fiquei bastante tempo brigando com a balança, tentando emagrecer, vendo, né, formas, fazendo dieta, fazendo loucura, pagando procedimento estético e mais um monte de Ah, coisa então aí. você fazia isso. Então você teve essas experiências, né? Tentativa e erro, tentativa e erro. Tive sim. Teve uma, logo em 2000, nossa, logo que lançou pelo menos aqui, né, no Brasil, a criolipólise, eles vendiam a criolipólise como a lipo sem corte, que é um procedimento estético, né? Que ele vai lá, ele congela a gordura e aí você elimina pelo xixi. Então aquilo era novidade. Tipo, hoje é muito mais acessível, tá? E eu não tô falando mal e nem sou contra procedimento estético, não. Eu acho que tem muita coisa que é comprovado, tem muita coisa que eu Sim. acredito que ajuda, sim. Mas eu vejo muitas vezes assim como um facilitador ou um acelerador, mas não como a resolução. Eu acreditei por muito tempo que procedimento estético era o que ia resolver a minha vida. Então, eu Ah, pagava sim. massagem, eu fazia aquelas mantas de gelo, manta de argila, sabe? Eu lembro que Sim. na época tinha um macaco roxo. Eu não sei se macaco roxo é só daqui da cidade, mas é tipo assim, aqueles sites que tem propaganda, que tem cupom, sabe? E Sim. aí eu ficava lá só procurando Ah, eu comprei uns assim promoção também. de procedimento estético. E aí, na época, lançou aquele lipose que eles prometiam, né? A propaganda era lipo sem corte e era uma grana. Era uma grana. E aí eu fui lá e paguei aquele lipose, porque depois tinha massagem, tinha pacote. Gente do céu! E a minha inocência era tanto, porque às vezes a gente perde dinheiro por falta Sim. por falta de conhecimento mesmo, né? Que muitas vezes eu saía da massagem, porque daí ela fazia massagem modeladora, massagem não sei o que lá,
E eu saía de lá e era muito corrido. Eu saía do trabalho, nesse intervalo eu fazia massagem, depois eu ia para a faculdade. Ou seja, eu estava verde de fome. O que que eu fazia? Perto da faculdade tem um McDonald's. Quando chegava na hora do intervalo, eu estava verde de fome. Aí eu saía da faculdade, que era pertinho, a gente ia a pé, e eu comia no McDonald's. Então, assim, eu estava jogando tudo fora, né? O resultado do procedimento e também o meu dinheiro, né? Porque eu colocava ali tudo a perder. Mas eu acreditava que, naquela época, eu acreditava que aquilo que era a solução, sabe? Eu acreditava que era aquilo que ia me dar o corpo que eu queria, a barriga que eu queria, o peso que eu queria, o resultado que eu queria, e que era uma coisa imutável. Eu acreditava muito isso. Você vai lá, você faz, né, um procedimento estético e aquilo se estabiliza. Eu não tinha essa malícia de entender de que as coisas são voláteis, né? Elas não são estáticas. Então, perdi dinheiro com isso. Ah, como eu perdi dinheiro, E a entre gente outras acha coisas. em determinado momento que a mudança é de fora para dentro, né? Que as coisas têm que, né? Que você só de você comprar você já está emagrecendo. Aí depois a outra etapa é de você esperar que a mudança de fora vai ter resultado, né? Sim, exatamente. E assim, né? O que eu sempre falo, o que é emagrecer? É um conjunto de ações que você faz por um determinado tempo para alcançar um determinado resultado. Todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas que já tentou emagrecer já conseguiu. Então, por quê? Porque é um conjunto de ações que você faz por um determinado tempo. Se a gente for parar para pensar de forma lógica, né? Até pensando em caloria, quilo, composição corporal, tudo isso não é difícil. Porém, essa parte é a menor parte e é uma pequena parte. Por quê? Porque quando, e aqui já trazendo para o sistêmico, quando a gente vai para aquela parte invisível, o que que acontece? A gente sabe que não é só essa questão lógica, essa questão Sim. visual, essa questão material. E essa questão lógica, visual e material, ela é uma pequena parte comparado com tudo que está por trás disso, que é aquilo que a gente chama das dinâmicas ocultas. Então, por Sim. que que, apesar de eu estar feliz, por exemplo, com o resultado que eu conquistei, ainda assim eu vou lá e eu coloco tudo a perder. Então, aí, E aí quando eu você comecei emagreceu, a você emagrecer, conseguiu emagrecer. Depois sim, desses altos e baixos, você conseguiu um método que você se encaixou. Como que foi sim, esse momento, assim? Quando que você sentiu que você realmente estava no... Falou, não, agora estou no caminho certo, agora eu vou manter, assim. Como que foi essa virada de chave aí? sim. Eu tive, assim, um primeiro movimento que eu tive, que foi quando eu consegui emagrecer 10 quilos. Foi quando eu fiz essa transição de carreira. E aí eu comecei a trabalhar com a parte da mentalidade. Então, assim, por exemplo, né? O que vale mais a pena? Antes eu falava que as duas melhores coisas da vida era dormir e comer chocolate. Isso fazia parte do meu conjunto de crenças. Eu pensava assim, né? A minha mentalidade era essa. Até que eu entendi que pensar assim estava me causando dor, estava me causando sofrimento, não tinha coerência com aquilo que eu queria para minha vida. Tipo assim, isso que eu atribuía minha maior felicidade estava me causando muita dor. Então eu comecei a questionar isso. Eu comecei a ver que não fazia sentido eu pensar dessa forma. Mas eu fiz um mergulho em treinamentos, em cursos, e eu comecei a moldar diferente a forma como eu pensava. E aí eu comecei a pensar o quê? Vale muito mais a pena eu me alimentar de uma forma saudável e me sentir bem a maior parte do tempo, porque é o contrário, né? A gente aceita se sentir bem momentaneamente e passa mal a maior parte e se sente mal a maior parte do tempo. É, porque é isso que a gente faz, né? A gente acaba comendo o tal do chocolate, né? Se compromete a não comer, mas come o chocolate e depois fica se culpando porque comeu. E, na verdade, está contra o seu bem-estar, que é o que você gostaria, né? De atingir o seu peso. Não que você vá comer chocolate vai te fazer super mal, mas que você vai te fazer não atingir seu objetivo, que é baixar o peso, né? Mas teve um momento, assim, que você ficou nessa dúvida, quando que você foi? Porque eu imagino que é um processo, né, Nani, que você foi passando, porque
não é fácil cair a ficha, assim, eu acompanhando você agora nas lives, nos seus posts, eu comecei a entender esse processo, mas não é uma coisa rápida, né? Eu imagino que você teve Não. dores aí, contato com muita coisa, muitas emoções, né, para você conseguir evoluir aí. Sim, total, total. E assim, é aquele. Tem uma fala que eu gosto bastante que é assim, né? Dá o passo que Deus dá o chão. Então, o que que eu falo, né? Eu sempre parto do princípio que a gente tem que ter um objetivo e um planejamento. Exato. Você tem que ter um objetivo e você tem que ter um planejamento. Mas o planejamento, ele não é para a gente seguir, é para ele dar um norte. E aí, por quê? Porque o planejamento, ele é executado dia após dia. E é aí que acontece todo o processo, né? E quando você Sim. fala isso, o que que eu lembrei, né? Eu lembro que quando eu estava nesse processo de fazer curso, de mudar a mentalidade, de aprender mesmo, porque daí eu fui aprender sobre os alimentos, combinação de alimento, né? O que que compõe um prato, o que que meu corpo precisa ao longo do dia. Então, eu fui aprender, né, todas essas questões, né? E acho E que aí eu aprender uma vi, coisa antes, né, também, de que a gente não pode, as frustrações do nosso dia a dia, a gente descontar na comida, né? Eu sinto muito isso, porque você falou muito do trabalho, né? Que você via que quando você estava em contabilidade, você não via essa luz, né? Assim, nessa área. Porque às vezes o trabalho é tão estressante, tão, né, árduo. Não que a gente não precise de contadores, claro que a gente precisa, né? Mas aí equilibrar, né, a forma de trabalho, enfim, com exercícios, mas conseguir não trazer isso para o trabalho e ficar pesado, né? E aí acaba comendo para satisfazer as emoções aí que estão tudo fervilhando dentro da gente, né? sim, e tem um fator, Carol, que assim, que eu considero bastante importante, que é a gente gostar daquilo que a gente trabalha. A gente gostar daquilo que a gente faz. Eu vivi isso na pele. Então, o que que acontece? Não tem jeito. O trabalho ele é o pilar central da nossa vida. A gente tem a nossa mentora e o que que ela fala, né? O Sim, game do adulto é o trabalho. Se você empreende, é o seu empreendimento. Se você é funcionário, é o seu trabalho. Então, o game do adulto é o trabalho. O pilar central da nossa vida é o trabalho. Então, assim, como que a partir do pilar central da minha vida, isso me gera que a gente passa a maior parte do tempo e que traz a base para os outros pilares da nossa vida, é algo que traz desconforto, é algo que traz dor, é algo que assim eu passo a maior parte do tempo insatisfeita, triste. Então eu acredito muito que a gente tem que sentir prazer daquilo que a gente faz, com aquilo que a gente faz. A gente precisa gostar daquilo que a gente faz. A gente tem que ter prazer. Por quê? Porque senão todo o restante perde o sentido, gera dor. E isso. aí a gente vai ter mais dificuldade, porque se você tem a satisfação no seu trabalho, o seu prazer, a necessidade de você desfrutar de prazer de outras formas, ela diminui. Acaba? Não acaba. Mas ela diminui. Por quê? Porque você tem o prazer nisso. E o prazer que a gente sente, fisiologicamente falando, né? O prazer que a gente sente no trabalho e o prazer que a gente sente comendo um doce, fisiologicamente falando, é o mesmo. Por quê? São os mesmos hormônios que são ativados. Então, só que assim, Perfeito, se você tá a maior parte do tempo fazendo algo que você não gosta, você vai precisar compensar isso de alguma forma. perfeito. E É aí, isso mesmo. qual que é uma forma legalmente aceito, socialmente aceito, de fácil acesso? É a comida. Por Sim. isso que essa é uma coisa que eu acredito muito e foi algo que eu vivi. Eu estava infeliz no meu trabalho. Eu perdi as contas de quantas vezes eu saía do meu trabalho chorando. E isso é uma programação básica. A gente vai viver sempre buscando prazer e fugindo da dor. Se você passa a maior parte do dia desconfortável com o seu trabalho, você está vivendo em dor. Você vai buscar uma forma de prazer. Por isso que muita gente chega em casa à noite e ataca a geladeira, né? Que é isso que acontece muito, né? Às vezes até a pessoa dá um cochilo e acorda de novo e vai na geladeira comer, porque realmente faz todo sentido isso.
a gente vai buscar o prazer, né, de uma forma mais rápida para compensar o que durante o dia a gente não teve. Isso é sensacional, é isso mesmo. É, Eu e me vi assim, aí em determinados momentos da minha vida aí fazendo isso e faz todo sentido isso que você falou. sim, legal. E aí, o que que eu acredito? Que a nossa vida, ela é composta pela nossa rotina. Então, eu preciso ver graça na minha rotina, eu preciso estar feliz com a minha rotina, eu preciso gostar do meu dia, porque a gente passa a maior parte da nossa vida na rotina. A gente Sim, passa a maior parte do dia, quer dizer, você vê de 7 dias na semana, 5 dias é rotina. Então, como que você vai passar a maior parte da sua vida infeliz com aquilo que você está fazendo? Percebe que a gente vai precisar de uma compensação. E aí, quando você fala para a pessoa, ó, por exemplo, você vai, né, num nutricionista, no endócrino, alguma coisa assim, e ele fala, ó, tira a massa, tira a pizza, tira carboidrato, tira doce, tira refrigerante. Você não está tirando a comida. Se a pessoa tem alguma insatisfação que toma a maior parte da vida dela, muitas vezes você está tirando ali a expectativa do momento de felicidade da vida da pessoa. sim, é verdade. E aí não tem quem aguente, isso não sustenta, não se torna algo sustentável, porque a pessoa vai buscar uma outra forma de compensar, Sim, né? Quem está aqui com a gente, exatamente. comenta se está fazendo sentido, se identificou com alguma coisa que a gente falou até aqui, conversa É com a isso gente. aí, tô vendo que entrou uma turma aqui. Helena, Natália, a Dani, Quem está Nascimento, a mandando os Irene, a Cristina, coraçõezinhos. a Daniela, a Jane, a Laura. Ana Laura falou que está fazendo sentido lá. Ah, que bom. Muito bom. E aí você falou que teve essa virada de chave, né, Nani? E aí nessa virada de chave foi você já vinha buscando autoconhecimento, né? Você já vinha buscando se entender por que que você fazia isso com você, por que que você se punia, né? Sim, o que que. E aí eu tive dois picos, assim, sabe? Então, esse foi um primeiro momento, que foi quando eu fiz essa transição. E aí eu entendi, né, muitos processos mentais, muitas formas. Eu lembro até um domingo que o que que aconteceu? Eu tava naquela dúvida, eu tinha muito costume, tipo assim, de encerrar o domingo enfiando o pé na jaca pra, tipo, dar conta da semana que ia chegar, sabe? Então, Sim, domingo era um dia, tipo, batata, sabe? Eu comia lanche, eu comia pizza, era, né, assim, tipo, porque era justamente isso, né? Tipo assim, eu sentia que era para eu conseguir dar conta da semana que estava por vir. E quando eu estava nesse processo de emagrecimento, eu lembro que na segunda-feira eu comi no domingo, né? Cheguei na segunda-feira, mas eu me senti tão arrependida. Mas tão arrependida, Ana do céu, pensa numa pessoa que ficou se chicoteando o dia inteiro porque tinha ah, enfiado o pé na jaca. Eu fiquei muito mal, muito mal. Porque eu já sabia que eu já tinha, né, feito outras extravagâncias, né, no final de semana. E aí o domingo era um dia que eu tinha tentado negociar para não enfiar o pé na jaca. E naquele momento eu não consegui dar conta. Naquele momento eu queria comer alguma coisa e comi, enfim, me senti muito mal. E aí depois passou um tempo, né? Eu fui lá e chegou, né, um outro domingo, e eu lembro que eu pensei a mesma coisa. Eu queria comer alguma coisa gostosa para dar conta de como ia ser a semana, sabe? Para ter aquele sim. gás. E aí, o que que eu fiz? Eu lembro que foi uma reflexão assim que eu fiz com como eu tinha me sentido mal, sabe? Com relação àquele dia que eu tinha enfiado o pé na jaca. E eu lembro que eu me fiz uma pergunta, que é uma pergunta que eu me faço até hoje, sabe? Que é assim, eu prefiro me sentir orgulhosa de mim ou arrependida? Porque eu Ah, lembro que boa, eu fiz adorei. esse movimento de no domingo sentir a vontade de comer, mas resistir, sabe? Uhum, Resistir e não comer. E eu lembro que na segunda-feira do domingo, que eu não tinha comido, eu me senti muito bem, sabe?
eu me senti leve, eu me senti orgulhosa, eu fiquei feliz de mim. E até hoje, isso é uma pergunta que me conduz, sabe? Mas eu Show. escolho me sentir orgulhosa, eu me senti arrependida, porque a sensação de arrependimento é péssima, ela é horrível. Então eu falei, não, eu prefiro me sentir, né, orgulhosa. E essa é uma pergunta assim que me conduz até hoje, sabe? Porque a Ana tá falando é bem isso. Porque a gente vai o quê? Vai começando a mudar os impulsos. Perguntas assim, elas Exato. ajudam a mudar esse impulso A de como. gente tira do irracional e começa a pôr no racional, né, Nani? A gente começa a pensar. Só de a gente estar migrando do irracional, daquela coisa impulsiva, para entrar para o pensamento, você já está vendo que você está caminhando, né? Você está identificando aí uma situação que você pode melhorar. E essa frase sua foi perfeita. Eu prefiro me sentir orgulhosa de mim ou arrependida? Vou levar comigo ela, porque Ah, adorei. muito bom, me ajudou e me ajuda ainda bastante. E aí você falou que teve um momento de uma recaída aí. Como é que foi isso? Sim, aí o que que aconteceu? E assim, eu falo, né? Deus é perfeito, as coisas como acontecem são incríveis. Por quê? Porque daí depois, eu não vou lembrar o tempo agora, deixa eu pensar. 2014, 2016, acho que foi 2016, mais ou menos. O que que aconteceu? Eu tive um desentendimento com a minha família. Então Hum, eu tive um rompimento, sabe? Foi um rompimento mesmo. Eu briguei, né? Na época com a minha mãe, saí da casa da minha mãe, na época da minha mãe, na época eu morava com a minha mãe, saí da casa da minha mãe e aquilo foi muito tenso assim para mim, foi muito difícil. Nesse movimento, e aquilo ficou, a gente ficou assim por um ano, muito desestabilizado, ficou distante, sabe? A gente ficou brigado mesmo. Nesse um ano, eu perdi totalmente o autocontrole que eu tinha. Eu não conseguia mais ser regulada no quanto eu comia. Eu não conseguia mais dizer não. Eu não conseguia não comer doce. Eu não conseguia fazer atividade física. Eu perdi totalmente o controle, sabe? Totalmente não, mas eu já não era mais tão determinado, não conseguia mais sustentar. E eu me perguntava, mas o que está acontecendo? Por que, que com todo conhecimento eu já consegui tantas coisas, por que, que eu não consigo mais, tal, tal, tal? E foi aí que eu fui entender esse movimento, e por isso que eu falo muito da importância de você estar bem com você. Por quê? Porque quando aconteceu essa briga, e hoje eu entendo, né? Um movimento muito de prepotência da minha parte, eu fui muito arrogante, né? Eu fui muito orgulhosa, e tudo isso fez com que eu ficasse com um sentimento de culpa muito grande. E a culpa, essa culpa que faz mal, porque tem uma culpa que é boa e tem a culpa que faz mal, né? Essa ah, culpa que faz mal, o que que ela faz? Ela faz a gente entrar num ciclo vicioso de autopunição. ah, Então, o que que aconteceu? Eu comecei a sentir essa culpa. E aí, qual que era a forma? Eu já não me sentia, porque assim, eu briguei com a minha família, mas eu também briguei comigo. hum, Entende? Porque eu me hum, culpava, porque eu sentia que eu não merecia mais coisas boas, eu me sentia mal com aquilo que eu tinha feito, sabe? Então eu fui tomada pela minha própria atitude por várias emoções e sensações ruins. E a maior parte, eu diria que é assim, 9 em cada 10 mulheres que não conseguem emagrecer, elas carregam esse sentimento de culpa. Na hum, maior parte das vezes, ela está relacionada com os filhos ou então com algum outro movimento. Mas essa culpa faz a gente entrar num movimento de autopunição. E o que que acontece? Eu não, quando a gente está nesse movimento de autopunição, inconscientemente, eu não me sinto merecedora de hum. desfrutar de uma felicidade. Por quê? Porque é como se eu estivesse falando assim para mim, ó, você não fez isso de errado, então você não merece coisas boas, você só merece coisas ruins. E aí a comida, ela vem disfarçada de uma recompensa, mas que o pano de fundo é a punição, porque a gente fica a maior parte do tempo se sentindo mal.
E aí, nesse movimento, eu fiquei assim praticamente um ano. Engordei os 10. Na verdade, eu fiquei até um pouquinho acima do peso do que eu tinha anteriormente. Quando eu pesei, que eu vi que eu estava 11 quilos acima, eu fiquei desesperada. Desesperada. Imagina. Mas tudo isso eu não tinha ainda consciência de que era todo esse movimento que estava acontecendo. E aí, o que que aconteceu? Aí eu fui, fiz, né, esse movimento, fiz essa reconciliação, então fui lá, né, voltei, tudo normal, com a minha mãe, com o meu irmão, que foi, né, o que mais deu conflito ali. E aí a gente voltou. Quando eu fiz esse movimento, eu fiz uma reconciliação comigo também, porque não adianta só a gente se reconciliar com o outro. Eu fiz Sim, uma reconciliação comigo e essas reconciliações me deram força para eu voltar a ter o foco que eu tinha, os bons hábitos que eu tinha. Então, por isso que eu falo que você tem que estar muito bem com você. Só que para a gente estar bem com a gente precisa entender o que que faz com que você não esteja bem com você. Porque sim. às vezes você brigou com você lá atrás por algum motivo, alguma decisão que você tomou, alguma coisa que aconteceu, que faz com que você entre nesse movimento dessa autopunição inconsciente. E eu falo, nossa, foi um ano muito difícil? Foi, né? Foi um ano que eu sofri muito? Foi. Porém, se eu não tivesse passado por isso, hoje eu não conseguiria. E era uma coisa, Ana, que eu me questionava. Eu falava assim, por que que as pessoas elas emagrecem e voltam a engordar? Por que que elas estão tão felizes com aquele resultado e mesmo assim elas voltam a engordar? Aí depois eu fui entender toda a questão, né, do quanto as três leis elas estão influenciando, elas estão impactando, o quanto isso, né, tem a ver com a questão sistêmica e a autopunição está totalmente relacionada. Então, foi uma série, assim, então é um processo mesmo. E que Exatamente lindo, né? isso. Porque geralmente os nossos desafios estão totalmente ligados ao nosso propósito, né? Então, que Sim. lindo que você soube identificar isso, né? E soube tirar essa lição, porque hoje você consegue ser mentora, né? De bem-estar justamente porque você passou por isso e hoje você consegue falar com propriedade porque você vê isso, viveu isso na prática, você sabe como é dolorido, né? Como é difícil transpor e como também, por outro lado também, como é fácil você começar a se autopunir, né? Fazer essa autopunição e tem todo um caminhar aí para você conseguir fazer essa limpeza de você mesma e porque sem querer a gente faz isso, né? Como você falou, foi uma coisa que você também trouxe para você, né? E aí isso foi te pegou, né? E Sim, aí e tem nesse muitos segundo momento como que foi a sua do volta, assim, a sua retomada? Você a partir do momento que você já se reconciliou com a sua família, você já começou a ter essa força, porque a gente sabe, né? Mãe e pai são um portal para Deus, né? A nossa mestre fala isso. E como que foi? Na hora você já sentiu essa força? eu já me senti diferente, sabe? Sim. O meu estado emocional mudou. Então eu saí de um estado emocional de constante dor, que era assim que eu me sentia, sabe? Eu era tomada por uma tristeza, eu sentia muita vontade de chorar, eu não tinha ânimo para fazer as coisas. É lógico que a vida seguia normal, né? Eu me relacionava, Uhum. conversava, trabalhava, as coisas seguiam normal, mas eu me sentia por dentro, sabe? Um estado emocional muito triste, muito para baixo. Então, quando eu fiz essa reconciliação, eu mudei o meu estado emocional. O que que acontece? Quando a gente sai desse movimento de dor, a necessidade de comer, ela diminui. Por Sim. quê? Por conta justamente desse mecanismo que a gente tem. A gente está sempre buscando prazer e fugindo da dor. Então, como eu estava com essa dor, eu vivia buscando o prazer.
de forma inconsciente como uma forma de me punir, mas eu mudei o meu estado emocional. Então aí é lógico que para eu voltar, né, para os 11 quilos que eu tinha engordado de novo, foi um processo de novo. Mas aí eu já consegui ter ânimo para fazer atividade física. E na verdade, Ana, o que que eu depois com o sistêmico, o que que eu fui entender mais profundamente ainda, né? Que esse movimento ele está muito ligado com o movimento de vida e de morte, sabe? Quando a gente não vê, porque assim, eu me senti completamente sem chão nesse movimento. Naquele momento eu não percebi, mas hoje eu percebo que o sentimento que eu tinha ali, apesar de que nunca passou por aquele motivo e naquela época nenhum pensamento de morte, sabe? Mas eu percebi que eu perdi a vontade de viver. Hum. Entende? Então, assim, e essa é a minha história. Mas quantas pessoas que não passam por coisas que perdem o sentido de viver e aí entra nesse movimento, não consegue abrir mão de comer. Sim. Entende? Tanto que eu falo assim, ó, que não é sobre emagrecer, é sobre você viver. Quem que tá aqui? Coloca aqui eu. Quando emagrece, não se sente mais viva. A gente Ah, não se sente mais viva? tá. Sim, Não dá com mais certeza. vontade, de fato, de viver? A gente não se Sim, sente mais viva? sim, total. É Então, muito e eu falo bom, porque né? não é sobre emagrecer. O emagrecer, ele faz parte, mas é além de emagrecer, sabe? É Sim. sobre você viver, é sobre você se sentir viva de verdade. É porque, na verdade, o tanto de comida que a gente precisa para viver não é o tanto de comida que a gente come normalmente, né? Então, essa é a questão, né? A gente acaba comendo em excesso e a gente acha que comendo em excesso a gente está ficando mais feliz, né? Porque tá comendo doce, tá comendo isso, mas na verdade a gente está se autopunindo por algum determinado ponto, né, na vida emocional, geralmente emocional, né, Nani? Começa aí na emoção e demora para a gente perceber isso, né? Acho que demora muito. Que bom que você está trazendo isso. São várias visões que eu nunca tinha me visto. Queria que você falasse um pouco. Teve um momento que você falou assim, como é importante, né, a gente ser a primeira pessoa a dar a mão para a gente. Aquilo me tocou muito quando você falou. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado que eu posso ser essa pessoa para dar a mão para mim mesma, né? E como isso faz bem pra gente, né? A gente esquenta nosso coração. Saber que, na verdade, quem é a pessoa mais importante, né, pra gente? A gente mesmo, né? Então, Deus falou isso, né? Ele nos fez imagem e semelhança dele. Então, a gente tem que, né, fazer por merecer. E cuidar do nosso Sim. corpo, né? Porque é emprestado, né? A gente tem que usar bem e depois prestar conta. Sim, exatamente. E assim, eu vejo muito esse movimento de cuidar do corpo como um movimento de honrar mesmo esse corpo que está emprestado. É isso que eu acredito. Esse corpinho não é nosso, ele só está aqui emprestado, né, por essa janela de tempo para aquilo que a gente veio fazer aqui. Então, é sobre honrar mesmo. Eu falo que é você honrar a sua morada, né? O único endereço fixo de verdade que você tem é seu próprio corpo. É ele que vai andar com você aí, É né, verdade. a vida inteira. E esse movimento, né, da gente se acolher, da gente ter autocompaixão, de você ser a primeira pessoa a estender a mão para você, por quê? Porque não adianta a outra pessoa estender a mão para você se você não estendeu. Quando a outra pessoa ela te estende a mão, ela vem de repente para confirmar, mas ela não vem para completar. Porque você tem que estar bem com você. Sim. Então, é um movimento muito de você estar lá no dentro das funções, né? Se a gente for falar das funções, a primeira função é o eu. Então, tem esposa, profissional, mãe, né? Mas a primeira função é o eu. Então, a primeira pessoa que tem que fazer isso é você. E assim, a gente vai falhar.
Só que quando a gente estende a mão pra gente, você tem o quê? Força para recomeçar. Você tem o ânimo que você precisa para continuar. E isso vai fazer com que você seja constante e não o contrário. Às vezes a gente acha, se eu não pegar pesado comigo, eu não vou conseguir concluir, eu não vou conseguir fazer. E na verdade é totalmente o contrário. Na verdade, é você, quanto mais você estender a mão para você, mais você vai internalizar os hábitos bons, mais você Sim. vai se desfazer dos hábitos ruins. Só que assim, esse movimento da gente estar bem consigo, ele precisa ser um movimento que precisa ser olhado, por quê? Porque também aconteceram coisas na nossa vida que fez a gente ficar de mal com a gente mesmo. E a Então é gente como pôs você. debaixo do tapete, né? Exatamente, exatamente. Então é como você falou assim, né? Os nossos pais são um portal para Deus. E os nossos pais, aqui não tem espaço para julgamento, aqui não tem espaço para crítica, tudo foi como tinha que ser, tudo foi. Você recebeu exatamente o que você tinha que receber. Sim. E muitas vezes a criança, ela percebe as coisas. Tem coisas que acontecem, tem coisas que a criança percebe. Então, se às vezes o pai falou, você não é bom o suficiente, ou se a criança entendeu que ela não era boa o suficiente, ali já teve um rompimento dela com ela mesma, já teve uma desconexão. E aí ela cresce com esse padrão. Isso vai Sim. fazer com que ela sempre se cobre aquele movimento. Quando tirou 9, por que que não tirou 10? Quando tirou 10, por que que não fez mais, você não fez mais que sua obrigação? Então, todo esse movimento, ele faz com que a gente tenha essa dificuldade de se acolher. Se você não se acolhe, você se pune. Entende? É Sim. preto e branco. É. É lua E e por- sol. Exatamente. E por outro lado, isso faz a gente ser mais forte, né? Porque uma vez que a gente teve esse sentimento, né, soube como internalizar ele, ele te faz ser mais forte, né, na vida aí, porque a gente sabe que, né, no dia a dia, assim, as coisas não são, né, fáceis assim, né? Então a gente tem que ser forte, tem que ser firme, assim, né? Tem que persistir. Então isso nos faz ser fortes, mas a gente tem que identificar, né? Não adianta a gente pôr embaixo do tapete, a gente ficar se autopunindo, não saber que está fazendo isso, come, 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 né? Acaba que vai ficar acima do peso e está caminhando para aquilo que você falou, né? É um caminhar para a morte, é um exagero, né? Mas, claro, ninguém está falando de curto prazo, mas a longo prazo não tem outro caminho, né? E quando a gente vê que faz jejum, aí você fala, nossa, eu consegui, né? Você fala, não, então eu não preciso tanto da comida assim quanto eu acho que eu preciso, né? Então tem Sim. esse ponto aí. O jejum me ajudou muito a entender isso, porque eu achava, nossa, que absurdo, né? Ficar sem comer. Aí quando você vê que você faz 24 horas, você fala, não, fiquei bem, dá para fazer mais um pouquinho. Então, aí você fala, nossa, eu comecei a fazer uma dieta que é só crus e frutas e crus, sabe? Alimentos crus. É. E aí eu falei, nossa, tô passando bem, assim, não tô sentindo fome, nem vontade de comer doce. Falei, poxa, que coisa boa, né? Assim, como a gente nem, e não era, não imaginava como que ia ser, sabe? E foi uma situação que eu gostei de ter essa experiência, assim. E o seu marido, e você com o seu marido, como é que foi? A relação melhorou? Como assim? Depois que porque quando a gente não tá muito bem com a gente mesma, né, com o nosso corpo, a Uhum. gente fica meio se sentindo assim, né? Às vezes acha que já transparece isso para a relação, né? Como é quando a gente está bem, a gente vê que melhora a relação com o marido, em todos os sentidos, né, também. Porque como a gente se vê, a gente começa a se ver melhor, né? Automaticamente a gente vê, acha que vê o outro vendo a gente melhor, né? Porque é a gente que está se vendo bem, né? E a sua Sim, relação com ele, como foi? sim. Ainda falando, né, das funções, a primeira é sempre eu, né? E assim, não tem a ver como o outro te vê, mas como você se sente, e aí você projeta
Exato. como o outro te vê, né? Então É. você não está se sentindo bem com você. O que que você faz? Você projeta como que o outro está te vendo, o que que o outro está pensando, e é a sua projeção. Sim. Você jura de pé junto que é aquilo, né? E muitas vezes não é. Por isso que eu falo que assim, né? Mamãe feliz, filhinho feliz. Esposa feliz, esposo feliz. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade de se cuidar, de olhar para si, de tirar um tempo para você, faz tudo para todo mundo e não faz para si, né? E não percebe o quanto isso é prejudicial, o quanto esse movimento faz com que a pessoa engorde, faz com que a pessoa busque compensações, faz muitas vezes com que a pessoa ela fique, né, mal-humorada. Mas isso foi uma coisa que eu entendi. Por isso que hoje eu priorizo como eu tô me sentindo, porque daí eu já não projeto mais o que o outro está pensando, Que legal. Sim. o que o outro está falando. E assim, a distância que a gente tem com o outro, como acontece muitas vezes dentro, né, do casamento, quando a mulher não está se sentindo bem, é a distância que ela está dela mesma. Hum. Então, automaticamente, ela projeta essa distância para o outro. Ela não quer que o outro inconscientemente se aproxime, mas é um movimento de como ela está com ela. Ela está distante dela. Ela não está se vendo, ela não está próxima dela. Então, ela não quer também que o outro se aproxime. Por isso que esse movimento de reconciliação consigo, de olhar para si, ele é muito saudável e ele é necessário. Porque daí, conforme você se aproxima de você, o outro também vai chegar. Você, na verdade, você vai permitir que o outro chegue. Sim. Porque você mudou como você se sente. Que lindo. E você, no seu método, na sua mentoria, você ensina essa caminhada, assim. Exatamente. É sobre tudo isso que a gente está falando aqui, mais um tanto de coisa, né? Imagina. Mas é E aí exatamente sobre faz isso. tirar aos pouquinhos, vai tirando as coisas debaixo do tapete, vai tratando e vai vendo a relação, a sua relação com a comida. É mais ou menos assim? Sim, exatamente. Porque é um reflexo, né? A relação com a comida, ela é um reflexo do seu relacionamento com você. Legal. Então, se você tá com um relacionamento saudável com você, você vai ter um relacionamento saudável com a comida. Então, você come de forma saudável. E você também come quando come coisas que não é saudável. Que nem no sábado, acho que foi no sábado. Eu postei nos meus stories que eu comi hambúrguer. Comi hambúrguer Eu com batata frita. Gente, quando eu como, eu fico em paz com a escolha que eu fiz. Entende? legal. Por quê? Porque eu não sei que é eu sei que não é o lanche com a batata frita que vai me engordar. É o descontrole, é o excesso. E tudo isso diz respeito a como eu estou comigo mesma. E fico feliz quando eu faço uma alimentação saudável também. Então é esse movimento. E aí dentro, né, dentro da mentoria, a minha mentoria hoje ela tem 8 sessões, e aí a Legal. gente olha exatamente para isso. Então assim, ó, o que que eu não estou enxergando, que eu preciso ver, que faz com que eu não consiga ter esse autocontrole. Então assim, é um movimento mesmo de descoberta, né, de entender, sabe, de ter clareza e olhando sempre, né, para a pessoa mais importante que é você, porque esse movimento ele desemboca todo de dentro, ele desemboca todo de você. Lindo. E quando você fala sistêmico, eu entendo um pouquinho, mas explica assim como que é essa, né, o sistêmico assim. Quando a gente fala do sistêmico, se a gente não tá, então assim, quem aqui já estava feliz com o peso, você fala assim, nossa, tinha uma época que eu estava tão feliz, e aí eu fui lá e não sei o que que aconteceu, eu perdi o foco, engordei tudo de novo. Já aconteceu, Ana, com você, Já, já. né? Aconteceu assim. Nesse movimento, o que que a gente observa, né? A gente observa que tem as 3 leis que elas estão regendo a nossa vida. Então, Sim. tem a lei do pertencimento, né? Tem a lei do equilíbrio. E aí a gente vai observar o quê?
Se eu emagreço, estou feliz e volto a engordar e me sentir infeliz ou insatisfeita, o que que isso evidencia? Evidencia que você está ferindo alguma dessas três leis, ou muito provavelmente você está ferindo as três leis. E aí, o que que isso conta? A gente precisa ordenar isso, e é só você só precisa de você para ordenar isso, para que você consiga ter mais consistência, para que você consiga sustentar essa felicidade. Não é sustentar o peso, é sustentar o seu estado emocional, é Verdade. sustentar a sua felicidade, entende? Só que se eu tô ferindo uma das três leis, dificilmente você fere a lei do pertencimento, por exemplo. Você não vai conseguir sustentar o peso, não, você não vai conseguir sustentar essa felicidade. Entende? Então a gente tem esse olhar, principalmente para as três leis, porque é isso que vai impactar, é isso que vai ditar. Show. E é bem isso mesmo, né? A gente vê que quando a gente está bem, tudo. Claro que a gente vai ter altos e baixos, né? O que a gente tem que saber é se controlar e focar na solução do problema e não descontar isso no nosso corpo, né? Que ele não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, é isso que a gente acaba aprendendo, né? Nessa caminhada aí do sistêmico, né? A gente coloca nossas energias de fato onde tem que colocar e trata, né? Esses, seja as nossas histórias, né, as nossas emoções, aí a gente trata e resolve de uma maneira saudável, assim, no sentido de estar, como é que eu vou dizer? De estar bem com a gente mesma, né? O que você falou, primeiro com a gente, depois isso no sistêmico já vai resolver, assim, né? Uhum. Automático, né? As nossas Sim, melhorias aqui. Reflete para a nossa sim. família toda, né? Uma pessoa já se movimentando, várias outras já na família já vão sentir esse bem-estar, né? E para você ter ideia, né, Ana, quando a gente coloca o outro como prioridade, a gente já está ferindo a lei da ordem. Hum, Porque pela ordem você é a primeira pessoa. Então, quando. E é lógico que a gente sabe que existem demandas, né? A gente sabe que existem demandas, né? Mas quando você prioriza o outro antes de você, você já está ferindo a lei da ordem. hum, Automaticamente você já vai entrar em um desequilíbrio. E aí, esse desequilíbrio ele pode vir da forma do peso, vem no desequilíbrio alimentar, entende? hum. Então, e aí a gente vai o quê, né? Dentro da mentoria, a gente vai colocando, fazendo esses alinhamentos para que você consiga fazer o que precisa ser feito da forma correta para não ter mais esse desequilíbrio, para não ter mais essas compensações. Faz sentido? Total. E eu imagino que a gente, trabalhando o bem-estar, automaticamente as outras áreas já vão se trabalhando, né? Imagino que o bem-estar já vai tendo na área dos relacionamentos, na área do trabalho, porque você vai se enxergando mais, vai se pondo em prioridade, e aí acaba que todo o resto vai fluir, né? Sim, nossa, isso é total. A gente se sente mais forte e mais leve ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. Você fala, nossa, eu me senti mais forte. Pode ser que remeta peso, né? E na verdade, não, a gente se sente mais forte, mas mais leve ao mesmo tempo. É Então, verdade. Porque o é excesso muito. de peso, ele pesa e fica uma coisa cansativa, né? Ele não fica leve, né? Ele fica cansativo, né? Exatamente. Então, você pode Exatamente. achar que você tá forte, mas na verdade você não tá. Uhum. Adorei, adorei a nossa live. Ah, Espero que todo mundo tenha gostado bastante. Linda a sua história, parabéns por você ter sentido esses movimentos em você e ter colocado em prática e poder dividir com outras mulheres. Isso é tão importante, porque às vezes, né, acontece com a gente, mas a gente acaba não dividindo, e é exatamente isso, né? O propósito, está colocando em prática aí as suas vivências no seu propósito. Então, tá muito lindo. Adorei. Espero que você tenha gostado.
Deixa uma Adorei. mensagem pra gente aí, Deixa. que tá nessa caminhada, assim, dessa coisa, faço ou não faço? Como é que eu começo, assim? Sim, muito bom. Primeiro agradecer, né? Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Foi muito, Obrigada, muito bom, muito rico. Espero que eu tenha conseguido contribuir um com pouquinho certeza. aí. E assim, uma mensagem final, o que que eu posso falar? O que que me vem aqui? Deixa eu sentir no meu coração. Uma coisa que eu gosto bastante, né, de falar, que assim, que eu acredito muito, é que assim, confia na sua capacidade de progredir. Você não precisa resolver tudo de uma hora para outra. Você não precisa mudar todos os seus hábitos de uma hora para outra. Então, assim, confia na sua capacidade de progredir. É Legal. melhor você ir devagar, mas sempre constante, do que você querer mudar tudo de uma vez e aí você não fazer nada. Quando a gente é muito radical, né? Eu costumo falar que assim é a receita para você minar a sua autoestima. Porque quando a gente é muito radical, dificilmente a gente consegue sustentar. E é aí que a gente se autocritica. Porque você não dá conta, porque você não consegue, tal, tal, tal. Então, assim, quando você foca no progresso, quando você olha, né, para aquilo, para a evolução, e para fazer isso, Ana, a gente tem que sair de um movimento de arrogância e ir para um movimento de humildade. Porque Sim. quem quer mudar tudo de uma vez e acredita que vai conseguir, que só assim é o jeito que vai conseguir, tá numa postura ainda arrogante. E às vezes simplesmente é por falta de conhecimento, é por falta de entendimento. E a gente precisa de ter essa humildade. Então, assim, Sim. confia na sua capacidade de progresso, valoriza o seu progresso e segue em frente. Por quê? Porque a vida vai passar. Então, é melhor que ela passe com você progredindo, é melhor que ela passe com você evoluindo do que ela passe com você fazendo promessa e se frustrando com as promessas que Sim. faz. Então, assim, vai com esse, né, com esse movimento do Para a gente progresso. se sentir orgulhosa da gente, né? Adorei isso que você falou. Prefiro me sentir orgulhosa de mim ou arrependida? Então, é isso aí. Exatamente. Acho que esse progresso aí, pouco a pouco, vai fortalecendo e a sua autoestima vai se fortalecendo, né? Muito linda essa sua mensagem, adorei. Obrigada mesmo, muita gratidão, amei. Espero que todo mundo tenha gostado. Que delícia, Vamos que salvar delícia. aí, vou postar na Sim, página. me coloca como colaboradora para salvar lá na minha página. E aí, Legal. se alguém tiver dúvidas, perguntas, ou se quiser de repente comentar o que que mais gostou da live, manda, né? Manda um direct, eu vou ficar feliz de receber, né? Um direct aí, saber que essa live fez sentido aí para você. Então, pode mandar que eu vou amar receber aí a sua mensagem. E agradecer, né? Quem está aqui com a gente, quem passou por aqui, quem vai assistir essa live gravada depois, né? E é isso. Muito Muito bom. obrigada por mostrar que tem um caminho consistente para gente, que nos fortalece, não só o físico, mas com certeza mexe com as emoções. Então, é, com certeza dá para sentir a força disso, sabe? Do resultado de longo prazo. Obrigada mesmo, gratidão. Que Vou delícia salvar estar aqui. aqui. Agora eu vou Tava, pedir ajuda das gratidão. universitárias aqui em casa, sabe? Tá bom. Beijos, fiquem com Deus, todo Beijo. mundo. Tchau, tchau. Beijos, tchau. Vem, filha, sem ajudar? Sim, já. O que vocês estão rindo? Várias observações, né? Nenhuma. Nenhuma.